E vamos falar desse livro maravilhoso, Perfume de Mulher. Conta pra gente. Ide, você estava contando, há quanto tempo escrevendo esse livro? Desde 2006. Desde 2006. Uhum. Então temos aí 10 anos de gerando esse filho. Isso. Eu pergunto, eu gosto de saber, porque às vezes nós vivemos hoje, infelizmente, num automatismo tão grande que as pessoas elas querem tudo pronto, todo mundo quer gravar CD, todo mundo quer escrever livro, todo mundo quer tudo muito rápido. Mas tudo na vida existe um processo, né? Escrever não é fácil, não é mesmo? A pessoa pensa assim, por exemplo, um pastor prega e de lá já sai um livro, né? Sim. Pra gente que escreve mesmo, então assim, é muito tempo que você está batalhando, você está pesquisando, você está orando, e não é de repente que acontece. Né? E é um livro voltado para a questão da sexualidade. Conta pra gente um pouquinho do objetivo desse livro, dele. Que o tempo mostrou, né, que o jovem ele começou a se envolver dentro da igreja muito com essa área da sexualidade mesmo, se perder nisso tudo, perder referências. Então eu sentia que havia uma necessidade, e eu sempre fui muito preocupada com a juventude, né? Então eu resolvi, foi Deus que colocou no meu coração, e quando eu estava lendo sobre essa mulher de Lucas 7, eu descobri que, eu pensando comigo, eu me colocando no lugar dela. Que é a mulher do vaso de alabastro. É isso, que não era a intenção dela ser um dia uma prostituta. Sim. Aquilo aconteceu de alguma forma, foi um caminho. E assim hoje também acontece com um jovem crente dentro da igreja, ele também não pensa que vai se envolver, ele se converte, aceita Jesus, mas a tensão do mundo, a pressão do mundo vai fazendo com que ele vai cedendo, cedendo, a ponto de muitas vezes ele se encontrar numa posição que ele não tem mais aquela vida de santidade com o Senhor. Certo. Então esse livro é assim um convite à santidade. Entende? A busca de Deus. Né? E essa moça, ela encontrou isso aos pés de Jesus. O perfume foi só uma desculpa para ela se aproximar. Ela se aproximou de Jesus porque ela não sabia como se aproximar. Como chegar ali perto. Então ela usou aquele perfume tão caro, tão importante para aquela época para aproximar. Então ela se aproximou dele para poder... Ela pensou assim, talvez todos os homens a procuravam por outro motivo. Sim. Mas aquele homem, ela pensava, esse homem ele vai ser diferente. Né? Então, por isso que eu acho que quando ela chegou, eu penso, porque eu trabalhei muito tempo com arte, né? Sim. Então eu trabalho muito com as emoções. Você vê que o livro ele te leva assim, a te colocar lá dentro da cena, né? Do que estava acontecendo. Então, quando eu trabalhei pensando assim, como ela pensou que Jesus ia recebê-la. Entende? Eles podem, eu entrando ali, eu posso até ser apedrejada, mas eu vou enfrentar tudo isso. Eu vou buscar isso tudo. E é isso que eu penso, que o jovem hoje, ele precisa fazer isso. Não importa a circunstância que ele esteja vivendo, ele tem que buscar uma orientação e buscar de Deus a solução para esse problema dele, que o afasta de Deus. E tem também no livro, tem até um capítulo que envolve casos reais mesmo. Isso. Né? O milagre da santidade. Fala um pouquinho pra gente também, porque são questões da Bíblia, são questões reais, porque a gente pode ter uma vida de santidade hoje. Exatamente. É porque o jovem acha difícil. Eu também acho difícil para eles, com a pressão da mídia, da vida, de tudo. Então, assim, inclusive na faculdade, né, nas escolas, a pressão é muito grande, né? Então, quando uma pessoa decide viver uma vida de santidade, é difícil. Então, quando eu vi aquela moça bonita demais dentro da igreja e muito extravagante no modo de vestir, né? Então, eu fiquei pensando, ó Deus, como que essa moça se comporta na vida sexual dela diante do mundo e dentro da igreja? Aí eu comecei a orar por ela, sem a conhecer.
Eu não a conhecia ainda. De uma mulher muito bonita na igreja, que você começou a observar para assim, gente, essa mulher às vezes deve sofrer de assédio, como é que ela vive o dia a dia? Exatamente. E aí a senhora começou a orar por ela. Eu comecei a orar por ela quando eu estava escrevendo esse livro. Sim. Quando eu falei assim, aí eu resolvi, quando eu soube que ela ia se casar, aí eu falei assim, gente, eu tenho que procurá-la, procurar saber como isso aconteceu. Porque alguém havia me dito que ela tinha feito um pacto de santidade. Aí eu falei assim, pronto, vou atrás, né? Aí eu conversei, nós tivemos uma entrevista muito longa e ela começou a me contar e eu fiquei assim, abismada, porque isso tudo é um milagre. Tudo que aconteceu foi um milagre na vida dela, né? E ele mostra para o jovem que há possibilidade de ser santo, entende? No namoro, existe possibilidade de ser santo no noivado, entende? Sem que haja uma cama nesse meio de caminho. Sim. Né? E como as pessoas podem adquirir esse livro que eu estou mostrando aqui? Perfume de Mulher ID? Eles podem entrar através do site no Facebook. Também eles podem entrar em contato pelo meu telefone e também o e-mail idecfeitosa@gmail.com. Querida, quero te agradecer. Obrigada por esse momento gostoso, por esse bate-papo e por se permitir deixar Deus usá-la como um instrumento para alcançar todas as vidas. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.